15 horas. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Cinep do Noroeste do Estado do Paraná. Hoje nós vamos falar especificamente da educação infantil. E nós estamos com duas pessoas maravilhosas que nós já conhecemos de longa data. A professora Regina Achudo, que é especialista em educação infantil, é palestrante, dá assessoria para muitas prefeituras aqui pelo Brasil, de lista na primeira infância e também em políticas públicas. E a professora Regina Achudo, ela é maringaense. Ela estudou aqui nas escolas públicas de Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e ela também é irmã de uma diretora de uma escola aqui de Maringá, a Janete. Então, prazer estar com você, professora Regina. E também a Jane Haddad, educadora, formação em psicanálise, ela também é autora de livros. Li um livro dela que escreveu com a professora Cris, que é a presidente do Cinep de Curitiba, e com o professor Ademar, que é o presidente da nossa federação. E as duas são palestrantes, então nós agradecemos a disponibilidade de vocês duas e também, passar agora a palavra para vocês, para que vocês possam nos ajudar, que é neste processo da pandemia, é a fase que mais estamos sentindo, que é a educação infantil. E um pouquinho com vocês aí a palavra. Obrigada. Obrigada, Barbieri. As meninas do Cinep, a Ana Paula, a Luciana, meu muito obrigado. E Barbieri, agradeço, através de você, toda a diretoria do Cinep. Desculpa, cumprimento a Jane, que é minha amiga. Quando a Luciana mandou o convite, eu digo, eu vou ter que convidar minha amiga a Jane, que a gente tem feito juntos. E uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Eu estou hoje em Curitiba, na minha casa, e é uma honra dialogar com vocês, educadores, diretores, tanto da rede pública quanto da rede privada, para falarmos desse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas que a gente está se reinventando. Aí estamos nós diante, de vocês através dessa mídia toda. Então, eu cumprimento a Jane e, em seguida, a gente começa. Vou deixar a Jane também dar as boas-vindas. Boa tarde a todos. Obrigada, Regina, Barbieri, Ana Paula, Luciana, pelo convite. Acredito muito nesse momento, que essa pandemia tem propiciado, que é esse diálogo lado a lado, porque a gente se coloca de frente, mas, na verdade, estamos tentando ficar ao lado das escolas, ao lado das famílias, tentando pensar o melhor caminho nesse momento. Muito obrigada e vamos continuar esse bate-papo, Obrigada. Isso. Nesse tempo que nós teremos com vocês, eu e Jane fizemos uma divisão de assuntos. Falaremos, então, um pouco sobre esse momento das escolas, tanto públicas quanto privadas. Também falaremos da relação com a família e como os educadores podem dialogar. Para a gente começar a nossa reflexão hoje, nós pensamos num texto do Fernando Pessoa, que ele diz: quando as crianças brincam. Afinal, educação infantil, prioritariamente, é a presença das crianças, pois, segundo as diretrizes curriculares, os dois eixos fundamentais da educação infantil é a interação e a brincadeira, Então, vamos começar com Fernando Pessoa. Ele diz: quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isto no coração. E nesse momento, meu coração se entristece, eu me sinto entristecida por não conseguir ver essas crianças nas escolas brincando. Sei que elas estão em casa,
como todos nós estamos. Mas o que é que a educação infantil pode fazer nesse momento? Obviamente, não é adequado que as crianças tenham aulas online, né? Isso, inclusive, todos nós sabemos. Mas, quando o Fernando Pessoa diz, e toda aquela infância que me alegra em ver as crianças, as coisas das crianças, nesse momento, eu tenho apenas uma certeza, de que esse momento é valiosíssimo para que as crianças criem vínculos de afeto com as suas famílias, uma vez que a gente sempre disse na escola que as crianças não têm tido tempo de conviver com os pais são muito ocupados, e agora elas têm essa oportunidade. E nesse momento, quando a gente vai falar da educação infantil, temos de lembrar qual é a importância da educação infantil, qual é a importância desse brincar, qual é a importância da infância. Por isso, hoje, meus queridos educadores, vamos pensar que tudo que a gente está vivendo, em que as escolas particulares, algumas estão perdendo seus alunos, correm o risco até de alguns pais não quererem pagar mensalidade. Talvez, então, como Jane disse, qual era realmente a importância da educação infantil, né? Vou deixar para a Jane, então, agora. Bom, quando a gente se propõe, né, eu e a Regina, a atender esses convites e falar, a gente tem partido de um ponto em que, assim, nós não temos nenhuma certeza, né? Eu acho que o momento atual, esse recolhimento, ele tem mostrado para a gente que o momento é de um bate-papo, né? É de se despir das suas concepções errôneas, né, da escola, da educação infantil, errôneas, assim, bem entre aspas, mas a gente se perguntar, primeiro, né, nós estamos no século XXI, com uma mudança tremenda no mundo, né? Porque eu acho que essa pandemia ela traz um respiro para a nossa casa Terra, coloca os humanos dentro de suas casas, para que a gente possa refletir, a minha leitura que eu tenho, eu e Regina, provocado na educação, o que é que nós estamos fazendo na nossa vida. E quando eu falo fazendo na nossa vida, eu incluo essas parceiras, as escolas, né? Porque o que acontece? De repente, nós fomos colocados em quarentena sem poder pegar alguma coisa para levar, né? E essa angústia ela é muito forte para a gente. Nossa, eu não avisei fulano, eu estava com a passagem comprada, eu estava com tantos eventos agendados, era a festa da família. Tudo isso ficou em suspenso e nós estamos pela primeira vez, acredito eu, com 56 anos, pensando o meu lugar no mundo e de que forma que eu atuo nesse mundo. Então eu vejo, sabe, Regina, a educação infantil, nesse momento, muito ligada a isso, porque de repente a gente tem deparado, e agora o que eu faço com essas crianças? Elas estão nos perguntando por que elas não podem ir para a escola. Ontem uma diretora me falou que ela teve que gravar um vídeo para a criança, a diretora, porque a criança não acreditava que a escola estava fechada. Então, ela estava extremamente agressiva com a mãe, falando que a mãe estava mentindo e que não queria mais levar ela para a escola. O que, na hora, me remeteu assim, gente, isso é um sinal para que as famílias pensem se simplesmente é hora de tirar seus filhos da escola. Né? Porque há um laço entre as escolas, as famílias e essas crianças que, neste momento, tem que ser conversado, dialogado, compartilhado para se chegar num consenso, não tirar as crianças dessa escola e romper um laço, né? Então, assim,
Também, por outro lado, eu concordo muito, sabe, Regina, naquele seu debate, no debate aí do Cinep, que também não é momento de ficar enviando atividades para as casas para poder mostrar em que lugar que a escola está. Não, eu acho que o momento agora é de ressignificar a educação infantil, porque a educação infantil é a primeiríssima infância. Tudo aquilo que eu vou aprender, que eu vou observar, está nessa infância. Então, Regina, quando você traz assim, o que falar, né? Eu acho que assim, meu filho, minha filha, o que você está achando disso? Escutar primeiro para ver até aonde há o entendimento daquela criança e não simplesmente ficar repetindo palavras que as crianças estão entrando em pânico, que é a escola isso, a escola aquilo, quer dizer, a escola é uma parceira da família. Esse momento nós vamos pensar juntos. Eu acho que o convite é que é esse. Não é xerocar, enviar e-mail, lotar a caixa para a criança ficar colorindo, colocando pontinho, reconhecendo letra, gente. É muito mais profundo do que isso. É isso mesmo, Jane. Até porque esse momento da pandemia é um momento de grande aprendizado. Então, vamos falar um pouco do que essa pandemia tem provocado em todos nós, como a Jane disse, antes mesmo de eu falar só da escola e da família. Primeiro, na primeira live que nós fizemos há 2 semanas atrás, eu usei um termo até bastante difícil. Primeiro, esse é um momento em que o espectro da morte ronda todos nós. Todos nós estamos com medo, todos nós estamos assustados, todos nós estamos preocupados, tristes, às vezes com raiva, às vezes com sentimento de desesperança. Então, primeiro, educadores, professores, mantenedores, vamos manter a calma. E como disse a Jane, esse é um bom momento para fazer mais ainda vínculo com as famílias, como parceiras da escola, para dialogar com elas sobre o que é que está acontecendo e que sentimentos estão provocando nas nossas crianças. Então, eu usei outro dia um termo que foi falar sobre gangorra emocional. Gangorra. Estamos vivendo essa gangorra emocional. Ora estamos bem, ora estamos com raiva, inclusive, né? Ora estamos chateados, e nós vamos ter que, com muita cautela, estabelecer um diálogo com as famílias que elas sempre contaram com a escola e que agora a família também não pode dar as costas para a escola. Certamente essa é a preocupação do Cinep, é da Confederação dos Estabelecimentos de Ensino, é também a preocupação de todos os municípios. As famílias não podem dar as costas agora nesse momento, porque nós temos professores lá dentro que sempre atenderam as crianças da melhor maneira possível. Então, que tal começarmos a pensar em como estabelecer esse vínculo com a família nesse tempo de pandemia? A primeira coisa é que as escolas fecharam as portas, mas a educação não vai fechar nunca. Então, a gente pode, por meio da tecnologia, dialogar com as famílias, orientando como é que elas podem fazer algumas práticas com as crianças em casa, brincadeiras, mas mais do que isso. Então, até vou falar para a Jane. Jane, que é psicanalista, pode até nos dar umas dicas de como lidar com a criança que, nesse momento, está com raiva, está com tédio, a criança que tem dificuldades, né? A criança que já tem alguma síndrome e que os pais não estão se aguentando ficar com os filhos dentro de casa. Como é que agora eu dialogo com essas famílias? Esse é um bom jeito da gente criar um vínculo para que as famílias confiem em nós, que isso tudo vai passar, que tudo vai dar certo e que a gente vai voltar a abrir as nossas escolas. Mas, nesse momento, é imperdível dizermos sobre essa gangorra emocional e dialogarmos sobre as competências socioemocionais
com as famílias. Afinal, isso já está na Base Nacional Comum Curricular. Então, é importante que a Jane até pode nos ajudar bastante, como falar com a família dessa criança, por exemplo, que nunca teve uma frustração na vida e que agora ela está tendo. A frustração de não poder ir para a escola, por exemplo. Eu acho assim, sabe, Regina, eu acredito muito quando você traz assim, nós não podemos esquecer que nós estamos com a morte batendo na porta. Eu gosto muito dessa frase pelo seguinte: todos nós, independente da idade, estamos deparando com a morte, né? Estamos frente a um luto da nossa rotina, um luto da nossa vida cotidiana. Então, assim, já estamos numa linha de um perder. Eu gosto muito de toda vez que eu me deparo com a morte ou com o luto, eu acho que é um convite único, direcionado para que cada um repense, ressignifique a própria vida. A vida, como é que eu estou fazendo uso dela, como é que eu estou escolhendo as pessoas que vão caminhar comigo, qual é a escola que eu escolhi para o meu filho, com qual objetivo, porque a gente fala, né? Vocês vão achar meio estranho, mas os professores que estão nos assistindo sabem que é verdade. Os pais, muitas vezes, quando buscam a educação infantil, eles perguntam, quando é a escola até o ensino médio, qual que é a aprovação no Enem. Como nós deparamos a semana passada com pais perguntando no Brasil inteiro como é que ficaria o ano letivo dessa criança, o Enem, as provas, as notas. Isso me chacoalha, e teve uma pergunta aí que eu acho que nós já vamos encaixar, que é assim: nós jamais seremos os mesmos. Então, essa professora coloca assim: como que a gente vai fazer uma outra escola repetindo o mesmo? Não tem como passar por uma experiência dessa na pele e fazer o mesmo. Eu acredito que o momento é de ressignificar a vida, ressignificar a primeira infância. Talvez, pela primeira vez, muitas crianças estejam deparando com o princípio de realidade, sabe? Com a frustração, com a perda, com o não. Inclusive, muitas crianças estão tendo que deparar com isso. Meu filho, agora você vai brincar que eu vou trabalhar, porque muitas famílias estão trabalhando. E, além do home office, estão limpando casa, estão lavando roupa. Começar a trazer essa criança dentro do entendimento dela para participar das mínimas coisas. Abrir um espaço para que eles possam desenhar, brincar, mas não direcionar o tempo inteiro, sabe? Direcionar, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, que é o que a gente tem visto. Milhares de receitas para as crianças. Não! Isso vai angustiar mais as famílias e as crianças. O momento agora é de falar, é de escutar, é de viver um dia de cada vez. Porque muitas vezes a escola está preocupada lá quando voltar. Calma, vamos agora, vamos olhar agora. Uhum. Até quando perguntam sobre isso, por exemplo, o governo federal já decretou, né? Nós não vamos cumprir 200 dias letivos, mas nós vamos ter que cumprir a jornada das 800 horas. Na educação infantil ainda nem saberemos de fato como ficará, mas agora o mais importante é que a Jane disse, quando eu falei dessa ronda, desse espectro da morte, é para a gente pensar, mas nós estamos vivos, então o que eu vou fazer hoje? Hoje, lidando com essas emoções, com esse turbilhão de emoções. Então, quando eu disse que, Jane, é importante que as escolas dialoguem com as famílias assim, aprenda a dizer não para o seu filho, né? Diga para o seu filho como é que ele vai viver, como você disse outro dia, com o tédio,
né? Com as dificuldades que ele está encontrando, aproveitar que a família vai ter que estabelecer aí, ó, regras dentro de casa. Uma rotina. Isso que eu ia falar agora, ó, uma rotina. Toda criança vai precisar manter uma rotina, não pode ser tudo desregrado, né? Então, a escola pode dar algumas dicas para que as famílias possam contar com esse apoio. Até porque, na escola privada, os pais até têm um nível cultural. Na comunidade, nas escolas públicas, muitas vezes o pai não tem um nível cultural mais elevado, não são educadores, e eles também não vão saber o que orientar as crianças. Então, talvez a gente possa dar umas dicas. Acho que uma coisa bem importante, educadores, é que a escola, como a Jane citou, né? Cada professor pode mandar um videozinho para o seu aluno dizendo: olha, eu também estou em casa, né? Esse momento é para a gente ficar agora protegidinho desse coronavírus, e que em casa a gente vai ter que nos reinventarmos para descobrir como fazer para passar esse dia tendo ganhos. Por que eu estou dizendo de ter ganhos? Porque jamais esqueceremos que nessa pandemia todos nós estamos nos reinventando. Eu, Regina, não serei mais a mesma pessoa pós essa pandemia. Em todos os estudos que eu faço sobre as relações afetivas, sobre as competências socioemocionais, é muito importante sabermos que esse é um grande momento para a gente repensar nos nossos sentimentos mais profundos, buscando essa ressignificação que a Jane disse, mas me dando uma nova perspectiva de vida. Que o que era mais importante para mim, que seja de objetos, coisas materiais, o mais importante para mim agora é ter minha vida e manter as minhas relações afetivas e pensar no outro. Então, tudo que eu estudo sobre as questões das relações humanas, o mais importante é pensar no outro. Então, diga para as crianças que elas também podem agora pensar no outro, e que se eu buscar meu pensamento para que todo mundo, no mundo inteiro, esteja melhor, eu vou ressignificar e rever o meu próprio sonho de vida. O meu sonho de vida, talvez antes da pandemia, era um, e como disse Jane agora, ressignificando, vai ser outro, né, Jane? E eu acho importante, Regina, pensar também que toda crise ela tem um fim, né? Então é aquela frase que a gente tem repetido muitas vezes: isso vai passar. Agora, como toda crise e como toda dor, né? Porque é uma dor a gente ser tirado da nossa atividade, a gente tem que elaborar isso. Eu acho que é um momento também de reavaliar até como que a gente sofre, sabe? Porque a gente que lida muito com famílias, escolas, a gente está o tempo inteiro recebendo mensagens, e-mails e tal. E aí eu fico tentando entender um pouco algumas escolas que se colocam, têm se colocado, assim como algumas famílias, apenas no lugar da queixa. Qualquer coisa que você fala, eles não estão escutando, porque eles não ampliaram ainda a visão do que está acontecendo. Então, é quase que uma fala sem interlocutor. Então, a gente recebe, respira, espera um tempo e tenta entrar numa interlocução com essas escolas, com essas famílias. Foi muito interessante que essa semana eu fiz um encontro virtual, você participou também, com as famílias de uma escola aqui de Belo Horizonte. Os 15 primeiros minutos, a impressão que eu tinha é que ninguém estava me escutando, porque tudo que eu estava falando, eles estavam mandando, mas assim, não estavam escutando. Então, qual foi o primeiro momento que eu fiz? Recolher tudo que eu tinha pensado, porque eu acho que em cada encontro virtual a gente tem um roteiro, mas a gente vai por um caminho. Se pegar todas as nossas lives, nenhuma é igual à outra. Não. Por quê? Porque você vai vendo por onde a coisa caminha. Então,
Não adianta pensar em conexão, em interconexão, em diálogo, se não tiver escuta. Então, esse é o primeiro momento que a gente está tendo essa oportunidade. Ah, mas você está falando que a minha escola é isso, que a minha família... Não, eu não estou falando nada, até porque eu não tenho a resposta que você está querendo de mim. O que eu tenho, que é muito o papel que o Cinep está fazendo, que as secretarias de educação estão fazendo, é vamos pensar juntos. Entre um caminho aqui e um caminho aqui, tem o meio desse caminho. Né? Então, eu acho que o momento é isso. Não adianta, ninguém vai ter uma resposta única. Não é à toa que o número de lives tem aumentado, mas se a gente olhar todas, poucas estão fazendo sentido, porque poucas estão mantendo uma interlocução. Um fala, o outro escuta, o outro fala, eu escuto. Aí a gente vai pensar juntos a partir de. Eu acho que é esse momento. Então, Jane, isso é tão importante, por isso que eu sugeri até que os educadores, se eu pudesse dar uma sugestão, né, de que eles dialogassem com a família, que agora a gente não está preocupado em cumprimento de calendário escolar, com cumprimento de objetivos de aprendizagem, com os saberes que a gente tem que estudar, porque esse momento que a gente está em casa é um momento também rico de aprendizagem. E uma outra coisa, Jane, que eu acho que é bem importante, que é fundamental falarmos, que talvez esse momento nossas crianças voltarão para as escolas tendo criado um vínculo de afeto com a família que talvez eles jamais tiveram. Porque talvez os pais nunca tiveram tanto tempo dentro de casa com seus filhos. Mesmo que a trancos e barrancos, brigando, chamando a atenção do filho. Mas, gente, o documentário Começo da Vida, que é o meu documentário predileto para quem trabalha com criança, que é fundamental, num dos episódios separado do documentário, que está, inclusive, disponível no Netflix, fala desse vínculo de afeto, né? O quanto o vínculo, seja do pai, da mãe ou de qualquer adulto responsável pela criança nesse momento, é fundamental para o desenvolvimento. Então, a gente está garantindo, na infância dessas crianças, uma oportunidade de que esses adultos estabeleçam vínculos. Então, esse vínculo que a Jane está dizendo é de praticar a escuta atenta, saber ouvir, dialogar com seu filho, o que dialogar com as crianças. Primeiro, não vamos esquecer que as crianças são como esponja. Elas absorvem tudo. A raiva, o nervosismo, mas também tudo que está acontecendo ao entorno. Então, não adianta esconder nada dela, mas dialogue sobre tudo que está acontecendo. E que, nesse meio do caminho, ela pode brincar, a gente pode sugerir brincadeiras para elas, mas o mais importante, gente, que talvez essas nossas crianças, quando voltarem às escolas, terão tido um ganho maravilhoso, que é o quê? Ter aproximado a criança da sua família. Hoje eu vou publicar, Jane, eu tenho um site, viu, pessoal, chama Maná Educacional, e todo dia eu tenho colocado alguma coisa para os professores enviarem para as crianças. Mas não é tarefa, não, tá? Uhum. É fazer uma massinha de modelar com a família, é a Duda contadora de história, que é a minha amiguinha que você conhece, que é uma criança, né? E hoje eu vou colocar para os pais apenas lerem histórias. A Sociedade Brasileira de Pediatria, Jane, publicou um documento, já há algum tempo atrás, dizendo que só do pai ler a história, não precisa mostrar livro, não, ler, e o filho ouvir, é um benefício para o desenvolvimento neurológico, da escuta, da imaginação, da criatividade. E quem sabe agora os pais tenham tempo apenas para ler uma história por dia para os seus filhos, né? Então, achei importantíssimo quando você falou da questão da escuta, que é fundamental, né? Então, nós, educadores, não precisamos nos afastar completamente desse cenário da educação nesse momento. A escola fechou a porta, mas a gente pode
ajudar nesse momento essa transição dessa instabilidade que a gente está vivendo nesse momento, né, Jane? E é interessante porque passou uma pergunta aí que eu gosto muito de fazer uma reflexão com a escola, porque eu acho que a partir do momento que a gente reflete com a escola, a gente está dando instrumentos para que elas possam refletir com a família também. Então, a professora falou assim, o primeiro lugar onde a criança aprende é na família. Lógico, a família, para mim, ela é uma função. É o primeiro ambiente em que a criança aprende, né? Ou para um lado ou para o outro, é ali que ela vai ter as primeiras sensações, é ali que que vão apresentar o mundo para ela. E aí eu tenho refletido muito isso nesses dias, você tem acompanhado essa minha reflexão, que é como se a gente tivesse entrado no mar e, de repente, a gente pegou uma turbulência nesse mar. E aí, estamos dentro do barco com as crianças. O que vai acontecer? A criança vai parar e olhar para o adulto para ver o que ele vai fazer. Eu acho que um exemplo disso foi aquele fenômeno que nós vivemos, que eu acho que foi um fenômeno da caverna na Tailândia. Né? Quer dizer, ali aquele professor se vendo com aquelas crianças, aqueles adolescentes, dentro de uma caverna e que provavelmente eles não sairiam dali vivos, o que ele fez? Ele buscou seus recursos simbólicos para contar uma história sobre aquilo. Vamos pensar, né, numa metáfora. Ou seja, aqueles meninos desesperados, em pânico, como eles estavam, eles olharam para aquele homem que se propôs a meditar, porque provavelmente ele já tinha esse recurso dentro dele, essa prática, e os meninos meditaram. Hoje, quando eu estou lendo o livro deles, né, que um jornalista publicou, muito interessante, a história dos meninos na caverna, eles falam, né, a gente olhou e copiamos. Né? Então, eu acho que isso é de uma aprendizagem para a gente, porque quando você fala de cuidar do outro, sim, mas aí eles vão ter que primeiro cada um cuidar de si. Esse pai e essa mãe que se achavam superpotentes estão lidando com a sua impossibilidade ali. A criança chega e fala: meu filho, pai, mãe, eu estou sofrendo, eu estou com medo. Meu filho, eu também estou com medo, mas nós vamos passar por isso juntos. Juntos. Escola e família. Como é que vai ser quando eles voltarem? Calma, nós nem fomos ainda. Então, é nesse momento, vamos pensar juntos. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Até porque, no início da sua fala agora, você falou assim, quando as crianças deparam com o saber, a família, nesse momento, Regina, nós estamos deparando com o não saber. E muitas vezes não queremos saber. Os pais que têm me mandado mensagens desesperados que o filho não cumpre a atividade que o professor enviou no dia, eu falo assim para ele, nossa, graças a Deus, ele está dando conta de elaborar isso de uma outra forma. A última coisa que ele quer agora é fazer atividade. Ah, porque ele é folgado? Não, porque ele não está entendendo. E nem está preparado para entender, porque nós também não estamos entendendo. Não. Então, desculpa. Então, não, eu ia falar que nós duas estamos vivendo isso, né? Às vezes Nossa. A gente perde a concentração, né, Jane? Todos, de alguma forma. Por exemplo, a gente está vivendo uma loucura tão grande no mundo, né? No mundo da potência, da eficácia, de tudo, que a gente entrou na quarentena, nós conversamos sobre isso, achando que a gente ia fechar o livro que a gente não terminou, fechar não sei o quê, ler os 12 livros que estão na pilha. Não! A concentração ela está muito difícil. Por quê? Porque a gente está deparando o tempo inteiro com uma perda real, com algo do real que muitas vezes a gente não consegue nem falar. Né? Então, imagina nesse momento a gente querer que a criança faça atividade de pontilhado.
como uma mãe me ligou hoje, desesperada, um tempinho antes da nossa live, que a filha dela estava com crise de pânico, por quê? Ela está no 5º ano e a professora mandou ela assistir Pandemia e fazer um resumo. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, a gente já está vivendo isso, para que fazer resumo disso? Eu tenho que saber dialogar. Sabe, Jane, me lembrei uma situação. Nós já passamos pela Revolução Industrial, pela Revolução Tecnológica, e agora nós estamos entrando numa revolução que a gente chama de antropoceno. Essa revolução antropoceno significa que é a revolução das relações, independente da pandemia. Agora, com a pandemia, nós vamos ter que repensar todas essas nossas relações, né? Então, como a gente está falando sobre as questões emocionais, acho que é fundamental falar sobre essa qualidade das relações humanas. É hora de dialogar sobre a empatia, o altruísmo. Jane, ontem, eu não fico com a televisão... Nos primeiros dias eu ficava com a televisão ligada para saber das notícias, agora eu não ligo mais. Aí, quando chega no final da noite, eu entro na internet para ver os números, para saber como é que está a pandemia no mundo. E ontem eu não conseguia Então, vou dormir. te dar uma dica. Não faça isso à noite, Regina. Não, então. Faça isso de manhã. De manhã. Aí eu fiz ontem à noite. Pronto. Aí. Fiquei preocupada. Preocupada porque eu vou ficar até final de maio pensando comigo. Que não sei se até, pelo visto, nós vamos postergar essa quarentena nossa ainda. Vai se... eu não sou médica para dizer isso, mas acho que todos nós devemos ainda ficar muito mais tempo do que gostaríamos. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, as próximas gerações, Jane, que virão, vão pensar conosco o que é que a gente fez para superar essa pandemia e que ganho a humanidade teve. Então, acho que falar desse ganho na humanidade é importante para que as famílias também dialoguem com as crianças, que nesse momento, na rede pública, eu tenho criança que tem dificuldade, que está com fome, e a prefeitura tem que mandar o alimento para casa, mas que em outras famílias que são um pouco mais abastadas, estão negando a escola e dizendo, então agora não preciso mais da escola, vou parar de pagar mensalidade. E não é assim. Nós temos que nos preocuparmos com o outro, né? E agora é uma boa oportunidade para falar para as crianças também isso. Como é que ela pensa no outro? Tem um pesquisador, um pós-doc, que fala das relações humanas, o nome dele é Matthew Ricard. Ele tem aquele livro chamado Revolução do Altruísmo, e ele fez uma experiência com as crianças da educação infantil. Ele fez com veteranos de guerra e com crianças da educação infantil. Quando, Jane, as crianças da educação infantil são desafiadas a pensar no outro, a trabalhar com o altruísmo, com a empatia, inclusive também fazendo meditação, como os meninos da caverna fizeram, essas crianças, elas aprendem a olhar para o outro. Então, o teste foi feito quando a criança olha uma imagem de uma criança brincando, uma criança comendo e uma criança com fome ou com dor. A criança sempre se relacionava primeiro com a que estava brincando. A partir do momento que o adulto dialoga com a criança, fala do outro, trabalha a questão dos valores, da humanidade, das questões emocionais, as crianças olham para o outro. E quando ela olha para o outro, no cérebro, aumenta a nossa área da empatia, da compaixão. Que a compaixão, nesse momento, é fundamental. Então, todos nós, com essa era, né, do que nós vamos viver das relações humanas, vamos ter que pensar qual é o topo da qualificação das relações humanas. Qual é esse topo? É para esse topo que eu quero levar, e não para esse monte de tarefa
que talvez uma professora sem conhecimento enviou para uma criança, porque é o de menos. Vencer o conteúdo agora é a prioridade. Mas, né? por outro lado, isso que você está falando nos remete à nossa primeira questão. Qual é a nossa concepção de educação infantil? Eu vi aí um depoimento de uma mãe, Fernanda Cardoso, falando: nossa, vocês me aliviaram porque eu estou aqui como mãe, né? E estava preocupada em dar tarefa, isso e aquilo. É exatamente isso. A angústia, ela é coletiva, cada um da sua forma. Agora, se eu me voltar para o mesmo erro que eu estava fazendo antes, que é o excesso, que é ocupar a criança, nós não vamos sair disso. Porque a ideia é exatamente, eu falei para você outro dia, uma mãe com toda a sua humildade, recolhida da sua arrogância, que a gente tende a falar o tempo inteiro que a família é isso, que a escola é aquilo, ela falou assim: Jane, eu descobri a série que a minha filha estava agora. Desculpa, eu dei risada. Que horror! Não, eu tive que me recolher de qualquer comentário, porque ela é uma alta executiva, ela tem babá, ela tem motorista, ela tem... Então, assim, em algum momento, ela acreditou que o melhor que ela poderia dar para sua filha era isso. E ela falou com toda humildade: estou repensando a minha vida. Então, por mais que eu me angustie, por mais que eu tenha meus momentos de porão, né, eu tenho visto que a humanidade não tinha outro caminho. A gente tinha que parar da pior forma possível para que a gente repense, porque do jeito que nós, cada um de nós, enquanto família de uma humanidade, estávamos correndo atrás de alguma coisa para chegar em primeiro lugar, não sabemos da onde. Né? Então, assim, é aquela coisa mesmo do Guimarães Rosa, né, se eu não me engano, que a boniteza, o bonito está no caminho, no percurso. Muitas pessoas, inclusive eu, você, temos nos perguntado qual percurso. Eu, quando me vi no dia 12 de março, que foi quando eu entrei em quarentena, aqui dentro de casa, eu falei: gente, eu vou pirar, porque a gente está cada semana num lugar, a gente viaja, eu tenho consultório. Mas, assim, não, eu estou tendo que me adaptar. Vai pirar? Pira. Vai jogar tudo pela janela? Joga. Sabe, agora devemos sair desse lugar de todos poderosos, que temos as respostas para tudo, que temos que fazer. Não, não temos, nós vamos aprender. Você fala, né, dos países, a gente tem aí, ontem eu falava num encontro sobre a gripe espanhola, a peste bubônica, eles passaram, a humanidade passou por isso sem a tecnologia, e passaram, e se reinventaram, e começaram de novo, e é isso que nós vamos ter que fazer, mas como muito bem falou uma professora, não repetindo o que a gente já estava fazendo. Então, não dá para a gente repetir, porque, primeiro, pai e mãe não são pedagogos, não estudaram para isso. Segundo, deixa esse momento para que a família crie mais vínculos. Então, quando eu tenho feito algumas orientações, eu digo: gente, diga para a mãe, vai lá lavar a louça, leva seu filho junto e diga para ele: nós nunca fizemos isso junto, nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos comer ao entorno da mesa, sem ligar a televisão. Hoje nós vamos falar, vamos brincar, vamos falar das nossas histórias. Esse é um momento único também para a gente estar ressignificando, que é o momento de dentro das nossas casas. Então, acho que Mátio Ricard, quando fala sobre essa era que a gente vai viver, de uma nova fase humana, que é repensar as relações humanas, é momento bem oportuno para que todos nós, inclusive educadores, possamos estudar e nos aprofundarmos mais sobre o que são as relações afetivas, como os vínculos me afetam, né? Como o ser humano é frágil, ao mesmo tempo forte para vencer essa pandemia,
e que a gente está todo mundo, como você disse, no mesmo barco nesse momento. Rico, pobre, classe social mais abastada, todos estamos temerosos. Então, hoje, Jane, eu tive que sair de casa depois de 3 semanas que eu estou aqui, desde a quarentena, porque eu tive que ir ao cartório assinar um documento por causa de umas mudanças dos meus contratos na minha empresa. Agora, eu fiquei preocupada em sair e tô meio píssica, então voltei em casa, tomei banho lá, enfim, tudo. Mas fiquei pensando que tem muita gente que está na rua trabalhando para que eu também esteja em casa e que eu vou ter que olhar por eles, né? Então, quem sabe olhar agora para essa humanidade, o quanto é importante. Mas vamos lá, Jane, a gente já está com 45 minutos de webinar. Eu queria fazer um pensamento para a gente conduzir, que eu acho que tem a ver com isso que você fala, que é uma frase da Hannah Arendt, que eu já discuti com você, que é assim, olha, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Eu acho que isso é assim tão atual, porque as nossas narrativas daqui para frente serão outras. E aí eu fico pensando, né? Quantas coisas a gente pode contar uma outra história? Começar, né? É muito um texto que eu escrevi essa semana, que os pais estão tristes, os filhos percebem e pegam as mãos dos pais como quem dissesse: deixa eu te contar um pouco da minha história, olha um pouco com os meus olhos, porque a criança ela tem aquele momento do pensamento mágico, né? Então, que a gente, muitos pais têm falado, você fala isso porque você não tem criança em casa, mas tudo que eu queria agora é estar com as crianças, porque eu acho que eles têm uma forma linda de contar essa história do que está acontecendo. Só que a gente tem que parar um pouco de pensar como é que vai ser na nossa volta e começar a ressignificar o dia de hoje, né? Que é isso, é o dia de hoje. Amanhã, eu todos os dias acordo agradecendo o dia de hoje, né? Então, quando eu te falei, Regina, não veja as notícias à noite, veja durante o dia, porque é o momento que você vai colocar isso em algum lugar, é na sua escrita, é na sua fala, é no seu desenho, é na sua criação. À noite é o momento de esvaziar, baixar e descansar. É verdade, você tem toda a razão. Ô, Jane, e eu estou pensando aqui que talvez a gente tenha que buscar as atitudes que vão fazer diferença na nossa vida. E diante do que você falou, né, do que Hannah Arendt falou, que nós vamos ter que ter uma história para contar dessas dores, nós vamos ter que buscar uma coerência e uma conexão com a nossa própria essência. Qual é momento de eu olhar, ressignificando, como aquela mãe diz, agora eu vou ter que olhar de novo, né? Então, qual vai ser a nossa conexão com a nossa essência? Professores, educadores, a educação é um ato transformador, nós já sabemos disso. Agora, não esqueça que esse momento também é de educação, porque ele também vai ser transformador. Não transformador em saber quantos mais conteúdos eu aprendi, mas ele vai transformar para eu acolher as minhas limitações, para eu poder repensar na minha integridade, quais são as minhas reais expectativas em relação à vida. E, independente das condições socioeconômicas, eu acho que para todo mundo, todos vão ter que aprender a lidar com essas relações humanas, né? Como nós estamos falando. Por isso, o remédio para hoje, para agora, como disse a Jane, vamos viver o nosso dia, o remédio é o diálogo, é a compreensão,
às vezes, fazer uma traquinagem dentro de casa, mas é estar pensando no outro, pensar no outro. Eu estou aqui sozinha, só que não estou totalmente só, como disse você, porque na gripe espanhola não tinha tecnologia, eu tenho aqui, ó, esse momento da nossa webinar para eu poder ver a Jane e ouvir outros educadores. Até o parabéns eu ganhei ontem virtual, é verdade. Com bolo real. É. Né? É muito interessante, acho que vale a pena falar isso. Eu fiz meu aniversário ontem e assim, eu sou daquelas pessoas que eu comemoro meu aniversário o mês todo, adoro e tal, e pela primeira vez ele foi num isolamento. E eu estava numa reunião com a Regina e com o Paulo e com o Sidney. De repente, meu marido entra aqui no meu escritório com um bolo e cantamos parabéns aqui com os meus amigos que haviam me enviado o bolo. Gente, eu pensei tanto nisso ontem, porque eu acho que eu nunca senti um afeto tão forte como veio aquele bolo, aquele simbólico que foi os meus amigos lá em Curitiba procurar um lugar aqui no meu bairro para me entregar um bolo na hora que eles estão reunidos comigo. Isso é um laço que eu vou levar para o resto da minha vida. E a tecnologia possibilitou isso. Então, assim, o meu olhar está sendo ampliado. Então, por isso eu falei para os professores, vocês podem fazer um videozinho com as crianças, gente, dialogar um pouquinho com eles, inclusive com a família, que tudo bem ficar no ócio, tudo bem ficar bravo, tudo bem agora ter uma frustração e que a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Olha, eu e Jane temos feito live toda semana, e na live dessa segunda-feira que passou, nós usamos a parábola do porco-espinho. Estou lembrando aqui, Jane, que para quem não nos assistiu na segunda-feira, leiam a parábola do porco-espinho, de Arthur Schopenhauer, que foi escrita em 1800 e pouco, na Era Glacial. E está lá no site também, né, a live. Está lá no site. Gente, às vezes a gente vai se espinhar, né? Mas para a gente se aquecer, eu vou precisar do outro agora. Conte arrumar, com o outro. Né? Arrumar os espinhos. Ajeitar esses espinhos todos, né? Então, como você disse, eu vou parafrasear a Jane. A Jane me disse outro dia uma coisa. Isolamento estão as pessoas que estão no hospital, que já estão infectadas ou com outras doenças que estão lá no hospital. Nós não estamos isolados socialmente, porque a gente tem isso aqui. Então, utilizem da tecnologia, educadores, para estabelecerem vínculos de afeto com as crianças que vocês já tinham vínculo de afeto, né? Mantenham, né? E mantenham. Então, por isso eu disse que a escola fechou a porta, mas a educação, gente, é esse ato transformador que faz a gente ressignificar. Então, até para os pais que têm dificuldade, muitas vezes, de estar com seu filho, tem um documentário que se chama Longe da Árvore, que eu recomendo os educadores assistirem, e que tem dificuldade nesse momento de trabalhar, de lidar com seu filho. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que a convivência seja o melhor possível e que todos nós tenhamos ganho para isso, né, Jane? E lembrar que vão ter os conflitos também. Né? Eu acompanho uma mãe que eu achei muito interessante, que ela falou que ela criou uma caixinha com os filhos, são pequenos, que é coisas que nós faremos depois do isolamento social. E todo dia eles pensam e colocam lá. E eles não abrem a caixinha agora. Eles vão abrir só quando acabar o isolamento. Né? E essa mãe foi assim intuitivamente. Por quê? Porque os filhos todos os dias. E agora a gente já pode voltar? E agora a gente já pode fazer isso? E agora? Então, eles estão colocando isso
de uma forma simbólica, num papel, num desenho, e colocam dentro das caixinhas. Né? Então, acho que é isso, é uma reinvenção, é inventar novamente de outra forma, não igual. Uhum. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta, Adriana Gentil, de entender como fazer esse acompanhamento às famílias e às crianças, né? Falando dessa realidade de fechamento das escolas. É como eu disse, as escolas fecharam, mas eu não preciso fisicamente fechar as portas, mas eu não preciso fechar esse convívio agora, usando da tecnologia com as famílias e com as crianças. Como disse a Jane, não é mandando tarefinha. Até para que o pai perceba que se houver uma negociação, para que ele se mantenha matriculado, dizer, pai, para nós é importante, você contou com a nossa escola até agora, não nos dê também as costas, porque eu preciso aparar o professor, eu preciso garantir ainda que essa escola ainda vai reabrir, mas que eu agora posso estabelecer momentos através de textos, sugestões de leitura, de videozinho, com a criança, com a família, dialogando, mandando um áudio, gente. Crianças, hoje eu acordei pensando na história do João Pé de Feijão ou da Galinha Ruiva. Adoro a história da Galinha Ruiva, mas não vou contar ela aqui, não. Que dava uma boa metáfora para a gente falar desse momento. Então, eu lembrei de você. Vamos relembrar dessa história para ver o que a gente tem de ganho agora. Agora, me conta o que é que você fez hoje, né? Então, vamos lidar agora nesse momento, agora que é tão difícil, todos nós estamos ressignificando. Eu vou fazer as minhas considerações finais por conta do tempo. Primeiro, agradecendo imensamente a quem está nos acompanhando ao vivo, quem entrou, deu uma passadinha. Agradecer ao Cinep, ao Barbieri, às meninas, Ana Paula e Luciana, meu Deus, pela oportunidade, e a minha amiga querida Jane, que, olha, depois do bolo de ontem, meu amor, a gente está mais junto, ó, tá? Com certeza. Eu diria para vocês que se antes você não tinha tempo de fazer, agora a gente tem um tempo, pelo menos, de exercitar a nossa compaixão, a nossa paciência. A paciência como a paciência de uma cerimônia do chá, né? Uma paciência que a gente nunca sonhou. A nossa independência, nesse momento, nos traz algemas. Algemas no sentido de estar aqui, mas para o seu sentimento não tem algema, né? Você pode reconstruir, ressignificar tudo isso. Então, nesse momento, pense que vai nascer em nós uma nova humanidade. Todos nós, seres humanos, eu espero que a gente tenha que pensar que seremos pessoas melhores. Como eu acordo todo dia pensando que eu quero ser uma pessoa melhor. E o mundo todo tem um pensamento agora voltado à proteção do outro. Quando eu estou aqui na minha casa, é porque eu estou pensando no outro, para que o outro não se contamine, que eu não me contamine e que a gente possa cuidar do outro. Então, hoje eu quero dizer, professores, vocês já são nossos heróis nacionais, mas que vocês também, nesse momento, estão protegendo a vida das crianças, as de vocês, e que todos nós precisamos aprender com essa pandemia que estamos passando para sermos um ser humano melhor, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, viu, Jane? Obrigada. Eu queria, né, compartilhar disso, lembrar, você falou em algum momento da questão da gangorra, né? Então, eu acho que a gente pode pensar em finalizar com essa ideia da gangorra, que se eu ficar na gangorra sozinha, ela pende para um lado. Então, lembrar muito isso, né? Esse momento com a morte tão eminente, que ela nos remeta à ressignificação da nossa vida, sabe?
que esse isolamento nos torne pessoas aptas para contar uma outra história, ou contar daqui, né? Como que foi, como que está sendo esse intervalo? Lembrando sempre que isso vai passar. Agora, a gente tem um compromisso ético, eu acho, político, de que a gente saia desse confinamento melhor do que a gente entrou. É verdade. Né? Eu acho que a gente não tem uma receita, não temos assim uma certeza, mas nós temos assim um canal aberto para dialogar, para acolher, né, para pensar. E é isso que a escola pode fazer, que a família pode fazer, que nós podemos, que o mundo está podendo fazer. Estamos numa pandemia de vírus, mas também numa pandemia de solidariedade. Esse vírus do mal não há de nos vencer. Nós teremos o vírus do bem, né, Jane? Isso. Algumas pessoas me perguntaram qual é o canal. Podem acessar o site chamado amanaeducacional.com.br. Entre no meu Instagram, Regina Chudo, e no da Jane, Jane Haddad, que é o Instagram da Jane. E através do meu site eu tenho colocado algumas sugestões para finalizarmos mesmo. Eu sei que vai dar certo, que a dor vai passar e que novos tempos virão e que nós seremos melhores, como a Jane falou. Jane, beijo grande. Obrigada, viu? Obrigada, gente, pela acolhida aí. Obrigada. Oi, Luciana, vai fazer um encerramento? Não, obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, tá? Tivemos muitos acessos, tá bom? E alguma coisa que a gente pegar aqui de dúvida, a gente manda para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Pode nos encaminhar. Viu? Pode nos encaminhar, com o maior prazer responderemos, tá? Tá bom, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Regina. Beijo. Obrigado, Jane. Beijo. Obrigada. Você estava fora, cara. Tá. Tô aqui também.